Toda quarta-feira nós aqui estudamos esse livro onde Kardec faz assim esclarecimentos importantes para nós a respeito de detalhes, de questionamentos que as pessoas faziam a ele, de críticas que faziam, e ele, de maneira assim bem simples e bem clara, ele vem nessas respostas aqui esclarecendo para nós. Hoje, por exemplo, o assunto é bem assim interessante, bem picantezinho, né? Porque ele vem falar aqui a respeito de médios e bruxos. Por que Kardec colocou essa questão aqui para esclarecer? Justamente em função da confusão que muitos fazem de relacionar doutrina espírita, relacionar espiritismo com feitiçaria, com bruxarias. Então Kardec explica muito bem isso aqui, e a gente não pode deixar essa confusão continuar aí. Nós que nos dizemos espíritas, né, que somos espíritas, que estudamos a doutrina e que estamos aqui nos esforçando para vivenciar isso tudo que ela nos ensina e aí nos tornarmos melhores, a gente não pode deixar essa confusão acontecer. Até porque Kardec vem explicando aqui, e ele fala de maneira muito bonita, que eu adoro esse trecho, quando ele diz que o Espiritismo destruiu a bruxaria. Né? E por que o Espiritismo destruiu a bruxaria? Porque esclareceu um fenômeno que é um fenômeno natural, que não tem nada de absurdo, não tem nada de extraordinário, e então não precisa ser colocado como uma coisa assim sobrenatural, misteriosa, que muitas pessoas utilizam para chamar a atenção, né? Para mostrar ali, através daqueles efeitos, e muitas vezes efeitos até falsos, para mostrar que ali existe algum poder sobrenatural, algum poder invisível que comanda aquilo ali tudo. E aí a gente, estudando a doutrina, a gente vai entender que nada disso existe da maneira como é colocada. Que os fenômenos que são dados como feitiçarias, né, bruxarias, são fenômenos que a natureza esclarece, que pode acontecer. Então, por isso que ele fala que o Espiritismo veio acabar, veio acabar com essa ideia de bruxaria. Então é isso mesmo que ele explica aqui, né? Que na maioria das vezes, na maioria dos casos, esses feiticeiros, o que eles têm é apenas uma mediunidade. E usam essa mediunidade de maneira, né, equivocada, de maneira errada. Daí se tornarem, colocarem esses títulos para poder até sobreviver e ganhar a vida, como nós já estudamos aqui no capítulo anterior, quando ele fala lá de médios interesseiros, médios comerciantes, né? Ou seja, as criaturas que comercializam a mediunidade. Então, diante da pergunta que o companheiro faz aqui, que é uma pergunta bem legal, Kardec vem esclarecendo isso tudo para nós de maneira muito clara. E o amigo pergunta assim: se a mediunidade é o meio de estabelecer relações com os poderes ocultos, olha só como é que ele coloca, né? As palavras médiuns e feiticeiros são pouco mais ou menos sinônimos, né? Então, se ele coloca isso dessa maneira aí, que a mediunidade é meio de estabelecer relações com os poderes ocultos, ele compara médiuns a feiticeiros. Por quê? Os feiticeiros faziam isso, né? Eles diziam que estabeleciam esse contato com os poderes ocultos, para chamar mais atenção, né? Aquilo que antigamente se dizia, faz aquela mise-en-scène toda para a coisa ficar bem chamativa. E aí Kardec vem explicando de maneira muito clara que não é bem por aí. Então ele diz: em todas as épocas tem havido pessoas médiuns, por natureza, ou inconscientes,
que, por produzirem fenômenos insólitos e não compreendidos, são qualificadas de bruxos ou feiticeiros e acusadas de ter pacto com Satanás. Então, olha só nesse trechinho aqui como é que Kardec diz muita coisa. E a gente sabe, né, que aconteceu muito isso na antiguidade, principalmente lá na época na Idade Média, na época que veio a Inquisição. Quantas criaturas dessa, por possuírem essa mediunidade e a utilizarem para fazer as chamadas feitiçaria, a gente até entende que por falta de conhecimento, por falta de um entendimento maior, se utilizavam disso até para sobreviver. E quantos deles não foram queimados na fogueira da Inquisição, né? A gente tem um exemplo aí que é conhecido de todo mundo e que é uma história linda, 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 que quem ainda não leu não deve perder a oportunidade de ler, que é a história de Joana d'Arc. Né? Joana d'Arc, o que Joana d'Arc era? Era uma médium. E pelo fato dela conversar com espíritos, né, ela via os espíritos e eles vinham lhe trazer intuições, eles vinham lhe trazer o amparo, eles vinham lhe fazer comunicações para que ela tomasse determinadas atitudes e lutar lá em defesa dos direitos na França, na época. Ela foi dada como feiticeira e como feiticeira foi queimada viva. Né? E é uma história muito linda, muito bonita mesmo, quando ela conta para nós. Tem até um livro que foi editado dizendo a história de Joana d'Arc contada por ela mesma. Eu só não estou me lembrando quem é o médium agora aqui, mas o título do livro é esse. E é uma história linda, onde ela vem contando isso tudo. Então Kardec está falando, isso aqui produziam fenômenos. Né? Que fenômenos eram esses? É o fato de ver a espiritualidade invisível, vamos dizer assim, ver os espíritos, não é? Aquele momento de fazer, aquela hora que faziam seus fenômenos físicos. Então eram dados como bruxos e como feiticeiros. E aí ele continua, o mesmo aconteceu a maioria dos sábios que possuíam conhecimentos superiores aos do vulgo, a ignorância exagerou-lhes os poderes e muitas vezes essas próprias pessoas abusaram da credulidade pública, explorando-a. Daí a justa reprovação de que foram objeto. Né? Então aqueles homens muito inteligentes, que buscavam conhecimento, que eram profundos conhecimentos, tinham profundos conhecimentos a respeito da vida em si, o que eles faziam? Eles enganavam, abusavam, o que Kardec está dizendo aqui, abusavam da inocência do povo, né? Aquele grupo, né? Aquele povão mesmo que não tinha acesso a determinados conhecimentos. Isso, Hermance Dufour. Eu estava lembrando dela, mas não tinha certeza, Romana. Obrigada, é isso mesmo. É um livro muito bonito. Então, o que Kardec está colocando assim? Essas criaturas também, não é? E a gente vê isso acontecer muito hoje em dia. Pessoas que têm um determinado conhecimento, sabem usar a palavra, sabem fazer, têm carisma e envolvem as pessoas e aí as enganam. Uns enganam até pensando que estão fazendo bem, e outros enganam mesmo por maldade. Por quê? Porque eles utilizam, né, a inocência das pessoas, a credibilidade que eles colocam nessas criaturas sábias, e eles não aproveitam para fazer um trabalho bonito, e aí utilizam para fazer atender aos seus interesses. A gente vê isso aí demais hoje em dia, né? Deturpam determinadas informações para atender aos seus interesses. A gente não vai aqui entrar em detalhe porque não é o caso, mas é só
dá uma olhadinha aí nas mídias, dá uma olhadinha no que se passa aí à nossa volta, que a gente vai ver isso acontecendo aqui demais, né? Pessoas inteligentes. Por isso que o nosso Mestre Jesus, né, ele já sabia que isso aconteceria. Com certeza ele já estava sabendo disso, né? Ai, que pena, Pituca, mas mesmo assim, muito obrigada pelo pouco tempo que você ficou. Quando você puder, volte e vai com Deus, minha amiga. Deus abençoe, tá? Então, o que acontece, né? As pessoas acreditam, né? E Jesus, é o que eu estava dizendo, Jesus sabia disso. Ele sabia que nós seríamos enganados por conta da ignorância. Por isso que ele disse lá, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando a gente tem o conhecimento de determinadas coisas, de situações do mundo em que nós vivemos, não é fácil nos enganar. Fica complicado, né? De sermos enganados. E é essa a libertação que Jesus se referia. Você se livra, né, desse engodo que querem colocar em você, dessas amarras, você se livra, porque você tem o conhecimento, ninguém vai te enganar. Então, é o que ele fala aqui, né, a justa reprovação de que foram objeto. Essas criaturas que foram enganadas. Mais adiante ele diz, basta comparar o poder atribuído aos feiticeiros com a faculdade dos médiuns propriamente ditos, para se estabelecer a diferença. A maioria dos críticos, porém, não se dá a esse trabalho. E é verdade, né? O que a gente vê? Qualquer pessoa que produza um fenômeno, pronto, é bruxo, é feiticeiro, ou agora é médium. Então, tudo que está relacionado a qualquer fenômeno praticado, e aí eles empurram para dentro do espiritismo. Ah, é feitiçaria, é bruxaria, é coisa de espiritismo. E não é. Né? Em doutrina espírita nós não temos. Pois é, né, Silvana? Julgam, né? Obrigada, Mercinha, seja muito bem-vinda. Então ele diz, longe de ressuscitar a bruxaria, o espiritismo a destruiu para sempre, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, despachos, amuletos e talismãs, reduzindo às suas devidas proporções os fenômenos possíveis e que, em verdade, não ultrapassam o âmbito das leis naturais. Olha que texto lindo de Kardec. É o que ele coloca ali em cima, né? Se as pessoas se dessem ao trabalho de estudar, de vir conhecer antes da crítica, né? Antes de criticar, se elas se dessem o trabalho de estudar, de vir conhecer o espiritismo, não pensariam isso, não falariam isso. Aqui, claro. O que o espiritismo fez? Ele esclareceu todos esses fenômenos, né, que eram utilizados e que eram tratados como bruxarias, como feitiçarias, são coisas normais das leis naturais. Está aqui, está dentro do âmbito da lei. E que não é necessário fórmula, não precisa de despacho, não precisa de amuleto, talismãs e outras coisas mais. Né? Então as pessoas fazem, né, todo aquele aparato, né, bola de cristal, botam fumacinha e usam aquelas roupas para poder chamar a atenção. Mas a gente sabe que não tem nada disso, não é necessário nada disso. Tá aí, são fenômenos naturais, que aí a ciência, se você vai estudar, a ciência te explica e te esclarece claramente. Então o fenômeno de você fazer um objeto se mexer é um fenômeno físico, é manipulação de fluido. É um espírito que pega o teu fluido animal, mistura com o fluido espiritual, impregna lá naquele objeto e ele vai se mover. Pronto. Era esse o processo das mesas girantes. E daí a explicação de qualquer outro fenômeno.
Porque não tem talismã, não tem amuleto, não tem despacho, não tem fórmula que produza nenhum efeito desse tipo. A produção é dada através da própria pessoa. Então, não há nem necessidade de objeto nenhum. O livro dos médiuns esclarece isso muito bem lá no Laboratório do Mundo Invisível. Muito bem lembrado, Kelly. Está lá, bem claro. E Kardec diz, a semelhança de certas pessoas, aliás, a semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer decorre do erro em que incorrem, supondo que os espíritos estão à disposição dos médiuns. E não estão. Então aí é que está a confusão, né? Eles acham que o espírito está ali à minha disposição e vem a hora que eu quero. E não é bem assim. Nós até já estudamos isso na semana passada falando a esse respeito. Não é a vontade do médium, mas sim a vontade e a necessidade do espírito em se comunicar. E aí ele continua, revoltam-se com a ideia de que possa depender do primeiro pretensioso que apareça o fazer voltar ao seu bel prazer e onde bem atenda. Olha só. O espírito desde ou daquele personagem mais ou menos ilustre. Então, essa ideia de que as pessoas pretendem estabelecer essa fenômeno igual, né? Ou seja, feitiçaria, bruxaria, tudo tem a ver com espiritismo, é essa confusão. Na realidade, é a mediunidade que aí existe. Porém, não é para ser usada dessa maneira. Então está claro aqui, ó. E aí eles se revoltam, né, com essa ideia de que possa depender. Mais adiante Kardec diz, e nisto estão com toda razão. Se antes de condenar o espiritismo tomassem o trabalho de o conhecer melhor, ficariam sabendo que ele ensina terminantemente que os espíritos não estão sujeitos aos caprichos humanos e que ninguém pode dispor deles a seu bel prazer e a sua revelia. Disso pode deduzir-se que os médiuns não são feiticeiros. Olha aqui esclarecimento claro. Isso aqui era legal se a gente pudesse fazer assim com letras bem grandes e colocar em determinados lugares onde as pessoas ficam falando essas bobagens aí a respeito de doutrina espírita. Ou seja, querendo enfiar dentro do espiritismo esse monte de engodo, esse monte de charlatanismo. É a falta do conhecimento. É o que ele disse lá em cima. Se a gente, antes de falar, viesse conhecer, viesse estudar, não teríamos esses enganos. Então está bem claro aqui, né? Se tomassem o cuidado de o conhecer melhor, ficariam sabendo que ele ensina terminantemente isso. E é uma coisa que a gente precisa ter consciência. Os espíritos não estão à nossa disposição. Nem espírito é brincalhão, hein? Nem espírito ignorante. Eles não estão à nossa disposição, não. Né? Eles se comunicam, eles vêm através da vontade deles e da necessidade. Isso também está muito claro, tanto no livro dos médiuns, como lá no livro O Céu e o Inferno, onde Kardec traz ali várias evocações para nós, e muitas das vezes ele explica isso lá. Pois é, ô Soares, é isso aí. E esse livro aqui que a gente está estudando, que é o Espiritismo, principalmente. E tem espírita, né, que se dizem espíritas, que nunca leram o que é o Espiritismo. Eu conheço vários. Então, aí não tem esse conhecimento. Aí saem por aí falando bobagem.
e deixando que as outras pessoas também falem bobagens. Então é importante que a gente tenha esse cuidado. Não vamos deixar, meus amigos, que enfiem tudo dentro de doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, graças a Deus, não é? Ela tem uma credibilidade muito grande, ela é respeitada. Ela é respeitada. Mesmo esses que a condenam, mesmo as pessoas que não gostam e criticam, mesmo aqueles irmãos que dizem que é coisa do diabo, do satanás, do sei lá do quê, mas eles respeitam. Eles respeitam. Seja lá até por medo, mas eles respeitam. Então, é chique, está sendo chique, está sendo muito bom tudo o que você faz, agora você se falar, dizer que é espiritismo. E esquecer a verdadeira essência da doutrina espírita, que é lá o que está na nossa codificação, na codificação de Kardec. E que muitos, né, se apegam também somente ao que alguém determinou que seria o Pentateuco, mas a doutrina espírita não é o Pentateuco, como eles chamam de Pentateuco kardeciano, não. Doutrina espírita são todas as obras de Kardec. É revista espírita, que tem um cabo ali de conhecimento para a gente trabalhar, para a gente estudar, para a gente conhecer, que não, nossa, a gente não precisa de mais nada. Revista espírita, tudo muito bem explicado, né, Soares? Nós temos livros de Kardec, um livro que quase ninguém conhece, Viagem Espírita de 1862, de Kardec, é um livro que tem informações importantíssimas. E quase ninguém conhece. Esse livro mesmo, que é o Espiritismo, porque não faz parte do Pentateuco, ninguém estuda. Quer dizer, não faz parte do Pentateuco pela cabeça de alguns espíritas, né? Porque foi lá determinado que não seria. Mas sim, faz parte sim. O livro Obras Póstumas, que também muita gente não dá valor, porque acha que foi livro escrito, que não foi escrito por Kardec, e foi sim. Tudo ali são anotações de Kardec, suas reflexões a respeito dos assuntos que ele ia se tendo conhecimento. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Muito cuidado antes da gente querer deixar e dizer-se espíritas e sair por aí denegrindo a doutrina espírita. Aí, mais uma pergunta, né? O companheiro lá, o cético, diz para ele, pergunta a Kardec: assim sendo, todos os fenômenos que certos médiuns acreditados obtêm, mercê da sua própria vontade e em público, são para o Senhor mera charlatanice? Olha só que pergunta legal, né? Por que ele fez essa pergunta? Porque muitos médiuns utilizam a sua mediunidade para fazer shows, para se apresentar em público, fazendo shows, ganhando dinheiro, comercializando a mediunidade. Nós vimos isso aqui, estudamos isso aqui na aula passada, nos médios interesseiros. Então Kardec diz, então aí o amigo pergunta, né, será que esses companheiros que fazem isso ali é tudo charlatão? Kardec diz, não afirmo de maneira absoluta. Por que Kardec diz assim, não afirmo de maneira absoluta? Porque realmente a mediunidade eles podem estar utilizando a mediunidade sim. E sendo utilizado por espíritos zombeteiros. A gente sabe que isso pode acontecer. A mediunidade, ela não é exclusiva só dos espíritas, não. Ela pertence ao mundo. Ela é universal. Em todas as religiões existem os médiuns, eles só dão nomes diferentes. Né? Eles recebem lá as intuições, ouvem as vozes, só que eles dão nome diferente. Têm as visões e falam de maneira diferente. Mas a mediunidade, ela existiu sempre desde que o mundo é mundo. Só tem que ela não seleciona nada.
Eu costumo dizer que mediunidade é uma antena parabólica, né? Que nós temos assim em cima da nossa cabeça, né? Simbolizando, falando simbolicamente, é uma antena parabólica que a gente tem assim em cima da nossa cabeça, que vai captando tudo, né? A tua antena parabólica ligada à sua televisão, ela pega todos os canais que estejam aí. Agora, para que você tenha determinados canais que te interessam, você vai ter que sintonizar. Então a mesma coisa é a mediunidade. Eu vejo dessa maneira. Todos nós possuímos essa antena parabólica que vai captando tudo. Agora, se eu não seleciono, se eu não coloco lá, não sintonizo o botão lá da antena para pegar só as coisas boas, ela vai pegando qualquer coisa. Os espíritos superiores, nós vamos ver mais aqui na frente, Kardec falando, eles não se prestam a esse tipo de trabalho. Espírito evoluído, espírito superior, o objetivo dele é trabalhar e fazer caridade, ajudar. Ele não se presta à comercialização, ele não se presta a oba-oba, ele não se presta a vir fazer festinha para ninguém. Eles não têm esse objetivo. Mas existem os inferiores. Os inferiores existem e adoram essas coisas, né? Os zombeteiros, os brincalhões, os ignorantes, fazem isso até por falta de conhecimento, por falta de entendimento. E aí, onde eles veem uma parabólica armada, ó, pá, é ali que eles vão. Ainda fazem a festa, é aqui que eu vou fazer o meu carnaval. E vem e faz. É onde essas criaturas aqui que ele cita aqui fazem disso os seus shows, as suas apresentações. Então, quando Kardec diz lá que ele não afirma de maneira absoluta, porque ele sabe que ali existe a mediunidade, né? Então ele diz, determinados fenômenos não são impossíveis. Olha só, porque há espíritos de um grau evolutivo inferior, que a eles se podem prestar e que se divertem com isso, pois muito possivelmente tiveram em vida o ofício de charlatão, de charlatães. E a gente sabe, quem estuda a doutrina espírita, tem o conhecimento de que o fato de você ter desencarnado, você não vai se modificar. Essa história de que você morreu, vai virar anjinho, ha, 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 deixe-me rir. Não é por aí. Né? Não é por aí. E quem trabalha nos atendimentos a esses espíritos, nas casas espíritas, tem lá exemplos, histórias, como eles vêm lá. Principalmente, meus queridos amigos, as pessoas que não têm um entendimento e que acham que, se for bonzinho, vai para o céu. Aí a criatura foi bonzinho, mas o bonzinho dela, dentro daquilo que ela acha que é ser bonzinho, né? Vai para o céu. E aí, quando morre, cadê o céu? Não existe céu. E ficam aí perdidos. São socorridos nesses trabalhos de desobsessão em casas espíritas. Então é o que ele está falando aqui. A criatura não muda porque desencarnou. Então, se era charlatão, ele vai continuar charlatão como espírito. E aí vai procurar quem é que tem afinidade com ele, que utiliza desses meios também. Pronto, está aí pronto o esquema, a festa formada. E eles fazem a festa. E Kardec diz, existem também médiuns por especialidade apropriados a esse gênero de manifestações. Ou seja, médiuns que conseguem fazer esse tipo de fenômeno para ser apresentado. E aí utilizam e são usados com certeza por espíritos inferiores. E Kardec diz, o raciocínio mais canhestro, porém, repudia a ideia de que os espíritos, por menos evoluídos que sejam, venham fazer parceria em comédias e alardear poderes para divertimentos de curiosos. Está aí bem claro. Espírito superior não vem fazer festinha para ninguém.
O objetivo dele não é esse. O objetivo dele é fazer com que a gente caminhe, com que a gente evolua, nos ajudar nessa caminhada que a gente tem aí em busca da nossa evolução. Então está bem claro aqui, ó. O raciocínio Mascarenhas, porém, repudia a ideia de que os espíritos, por menos evoluídos que sejam, olha só, ele ainda fala, por menos evoluídos, ele nem cita só os superiores. Aquele que já tem um pouquinho de evolução não se presta a isso. Eles não vêm fazer parceria com esse tipo de trabalho, alardear aí poderes para divertimento dos outros, né? Eu tenho os poderes. Tem poder nenhum. Isso ali é engodo, é charlatanismo. Aí ele diz, a obtenção desses fenômenos, a vontade dos que os obtêm, e principalmente em público, é sempre suspeita. Então veja bem, quando nós passamos em algum lugar e que vemos lá, venha ver a apresentação do fulano de tal, que faz não sei o que desaparecer, que faz não sei quem voltar, que faz isso, que faz aquilo, é charlatanismo. Aqui a doutrina espírita nos esclarecendo muito bem isso. Quando a gente passa em determinados lugares que está lá a plaquinha, fulana de tal, vovó fulana de tal, vovô fulano de tal, ou vem aqui que vai atender a todas as suas necessidades, faça o seu amor voltar em 3 dias, faço você comprar uma casa em 3 dias, faço você ganhar na loteria, faço tudo isso, foge, sai correndo. Que ali não tem nada de verdade. Nada de verdade. No Rio não, Soares, que eu não sei de onde você é, mas aqui no Rio tem muito isso. Que no Rio de Janeiro a gente tem muita casa assim, que lá no portão, aquele cartaz bem grande fazendo essas promessas. Distribuem panfletos na rua. Com essas promessas aí, né? Que vai trazer tudo. Né? Pois é, então, é o Brasil inteiro, né? E o pior ainda, que a gente ainda fica mais triste ainda, são as promessas feitas, porque essas criaturas que fazem essas plaquinhas, distribuem esses panfletos, né? A gente sabe que são pessoas que são charlatãs. Mas o pior é quando a gente vê faixas em porta de igreja prometendo isso tudo. Enganando as pessoas. Não estou falando mal, mas é uma verdade que a gente vê, né? Então tá lá, você passa na porta da igreja, aquela faixa imensa. Venha participar da corrente da prosperidade. Compre a sua casa, compre o seu carro. Você vai conseguir, basta que você faça parte da corrente. Gente, o que é isso? Você comece com as coisas de Deus, né? Vamos ver o que o Braz escreveu agora, inverteu a propaganda. Faça o seu amor ir embora em 3 dias. Tem isso também, né, Braz? Tem aqueles que querem ficar livre também, eles prometem, né? Ficar livre dos maridos, das mulheres, eles também fazem. Eles fazem de tudo. Tudo que você quiser, eles fazem para você. Eles te atendem lá e te fazem. Pelo menos é o que está escrito no papel, né? A Kelly coloca, o médium espírita não é médium para o trabalho material, e sim para o trabalho moral. É verdade, é verdade. Então é esse esclarecimento que Kardec traz aqui, e que a gente precisa ter consciência disso, para não se deixar ser enganado. Não se deixar ser enganado. Voltando àquilo que Jesus falou, vai conhecer a verdade para você não ser enganado. Não vem com essa história de que Deus falou para mim, de que é o Espírito Santo que está me dizendo, porque isso não existe. Isso não existe. Isso é meio de enganar as pessoas. Ou eu estou com o espírito tal, aí fala aqueles nomes só dos espíritos superiores, né? E aí a gente vai ver que não é. Então, é o que ele está dizendo, a obtenção desses fenômenos à vontade dos que o obtêm, e principalmente é público, é sempre suspeita. Nesses casos, a mediunidade e a presdigitação, quer dizer, aqueles
shows de ilusionismo, são os mágicos, né? Prestidigitador são os mágicos. Andam tão próximas que frequentemente é difícil distingui-las. Veja bem, o show ilusionista existe. Isso aí é uma coisa que existe, né? Os mágicos fazem os seus shows, mas eles usam de truques. Eles trabalham, eles aprendem aquilo, né? Nós tivemos um mágico aí que andou até acabando com a graça das mágicas, o tal do Mr. M, que contou como eram feitas as mágicas. Então isso aí é outra coisa, isso aí não tem nada a ver com mediunidade, é uma profissão que ele usa ali dos seus truques, né? A rapidez dos movimentos, ele faz desaparecer carta, ele faz aparecer carta, ele adivinha onde a carta está, mas nós sabemos que aquilo ali é estudado, é treinado, né? Qualquer um de nós pode fazer, independente de ter mediunidade. Então, só que as pessoas confundem. Aí ele diz, antes de se ver nesses fatos a ação dos espíritos, é mister que se perca tempo em minuciosas observações e ainda se leve em conta não apenas o caráter e os antecedentes do médium. O que Kardec está falando aqui é que na época as pessoas utilizavam-se, né, desses truques de ilusionismo para enganar as pessoas, dizendo-se médiuns, dizendo que eram capazes de fazer e que acontecia, e nada mais eram do que simples ilusionistas. E aí, se você não tem o conhecimento, você é enganado. É o que ele está falando aqui, ó. Mas uma infinidade de circunstâncias cuja apreciação só um profundo estudo da parte teórica dos espírita pode permitir. Então vocês vejam que é sempre aquele conselho, né? Estudar. Estudar, é isso aí, Rosa. É ter o conhecimento, raciocinar se aquilo ali tem lógica, se aquilo ali tem sentido. A doutrina espírita ela é maravilhosa por isso, ela nos ensina a raciocinar e não a conseguir as coisas com facilidade. Gente, eu ouço determinados estudos aí, determinadas pregações de outras crenças religiosas, que as coisas são tão fáceis que a gente fica assim, poxa, para que Deus criou isso tudo então? Né? Se de uma maneira, num estalar de dedo, você vira santo. E o trabalho interior? Né? E as más tendências que todos nós temos e que precisamos vencer? Simplesmente vou aceitar Jesus e estou salvo. Não é bem por aí não, hein? A doutrina está aqui nos esclarecendo. E a doutrina espírita, como diz Kardec lá no início desse livro, e está lá também na introdução do Livro dos Espíritos, ela não veio com a intenção nenhuma de buscar, de trazer adeptos. Ela veio para esclarecer. Tanto é que você pode pertencer a qualquer religião, eu sempre falo isso aqui, você pode seguir qualquer religião e ser espírita, e vir estudar a doutrina espírita. O problema é que depois que você tem esse conhecimento maravilhoso que a doutrina nos oferece, fica difícil a gente continuar seguindo aqueles rituais, aquelas ideias e conceitos daquela religião. Mas a gente tem muitos lá na nossa casa, por exemplo, né, Eugênia? Fica difícil, né, amiga? A gente tem na nossa casa, aqui no Centro Espírita Leon Denis, pessoas que vêm de várias crenças religiosas fazer estudo, principalmente do livro A Gênese, e ficam lá encantados. Muitos ficam com conhecimento para si, porque não adianta chegar lá na igreja que frequento, seja a igreja ou o templo que for, né? E chegar lá e falar, porque não vão acreditar e ainda vão excomungá-los. Então eles ficam caladinhos, mas vão estudando, adquirindo conhecimento e não se deixando enganar. E outros abandonam até as suas religiões e vêm para a doutrina espírita. Não é? Quando você tem o conhecimento que a doutrina nos traz, fica difícil você achar que tem céu, que tem inferno, que você vai para o céu, que você vai para o inferno.
Difícil acreditar nisso, né? É difícil acreditar que é muito injusto. A pessoa roubou, matou, pintou, bordou, fez de tudo de ruim. Lá pelo final da vida, resolve se tornar evangélico, se entrega a Jesus, aceita Jesus, pronto. Aí ele vai para o paraíso. E as pessoas que ele fez mal? Como é que ficam? Que justiça divina é essa? Que ia permitir? Não, você se arrependeu? Ótimo, maravilhoso. Que legal que você se arrependeu. Pois é. Agora, meu filho, você se arrependeu, mas você vai ter que reparar o mal que você fez. Então eu roubei, matei, fiz famílias sofrerem, mães chorarem a morte de seus filhos por minha causa, aí eu aceito Jesus, estou salvo. Né? Não é bem assim. Tá? O primeiro passo que a gente dá para a nossa mudança é justamente esse, é o arrependimento. Né? Eu não quero mais fazer isso na minha vida. Me arrependi. Muito bem, mas eu tenho que reparar. Ah, sim. Isso aí não adianta fugir, porque é a lei da reparação que você tem que ir lá e se acertar com as pessoas que você fez mal. Senão Deus não seria justo. Meus amigos, me desculpem, mas essa de que basta você crer no Cristo, né, achar que ele lavou os seus pecados com sangue e que você está salvo, não me leve a mal, mas isso não tem sentido, não é lógico, não está dentro da capacidade divina e superior de Deus. Deus seria muito pequenininho, muito humano, se agisse dessa maneira. Então não dá para a gente acreditar nisso. A gente respeita, a gente entende que é o estágio que a pessoa está, até porque a gente sabe que ele vai sair daquele conhecimento um dia, não é? Um dia ele vai ter que vir, vai desencarnar, vai chegar na espiritualidade e vai ver que não é daquele jeito. Então a gente não tem por que ficar brigando, discutindo, criando polêmica. Aceita, conversa, somos amigos, papapá, cada um com seus conhecimentos. Mas a gente sabe que a verdade é outra, né? E aí Kardec vem falando para nós, o Braz diz, os advogados hoje já chegam nas cadeias levando uma Bíblia para seus clientes, presumindo a defesa. Pois é, porque fica bonito, é um ato bonito, a gente não pode negar. O cara se arrependeu e não quer fazer mais isso. É assim que a gente tem que agir, de maneira. Mas a reparação diante das faltas, dos erros que ele cometeu, isso vai ter consequências. É lei de causa e efeito. É uma lei física que não tem nada nem a ver com religião. É lei física. É que as pessoas confundem religião com outras coisas. Não tem nada a ver, é lei física. É lei de causa e efeito. Toda ação, todo ato que você pratica vai trazer consequência. Não adianta. Você vai sofrer as consequências dos seus atos. Não tem por onde você escapulir. É a lei de Deus. Jesus deixou isso bem claro para nós nas suas parábolas, nos seus ensinamentos. O problema é que as pessoas deturpam e interpretam de maneira diferente aquilo que ele nos disse. E Kardec diz, é de notar-se que esse gênero de mediunidade, se mediunidade for com efeito, limita-se à produção do mesmo fenômeno, com variações mínimas, o que não vem muito a propósito para dissipar dúvidas. É sempre a mesma coisa, né? O absoluto desinteresse é sempre a melhor garantia de honestidade. Ou seja, se o fenômeno está acontecendo e ali não existe interesse nenhum em se ganhar nada com aquilo, você vai acreditar, você pode até acreditar. Agora, se tiver algum interesse, seja ele qual for, mesmo que não seja só o financeiro, né? Mas qualquer interesse que seja, cuidado. Abra teu olho. Porque muitas das vezes eles são feitos assim para te conquistar, né? Vem com aquela conversa mole, igual o cara que vai levar que quer trazer
o jovem para a droga? Ele primeiro dá a droga de graça para o camarada, né? Lá para o jovem. Aí quando ele vê que o jovem já está lá doidão, viciadão, pronto, aí ele não dá mais, aí ele quer vender, e o cara já está viciado, faz de tudo para comprar. Então a mesma coisa, esses engodos aqui, essas promessas, fazem as coisas assim na maior pureza, na maior beleza, para te conquistar, para te prender. Depois que você está preso, jogou a rede, você caiu na rede, aí, meu irmão, já era. Né? Então, o que é necessário? Voltamos, a gente é repetitivo nesse ponto, porque Kardec é repetitivo nisso, em toda a sua obra. O estudo. O livro aqui, quantas e quantas vezes ele já chamou a atenção disso. Venha ter o conhecimento, venha procurar, venha conhecer a verdade. Não se deixe levar pelo que o outro está te falando. Venha estudar. Né? Quando me disseram que espiritismo era isso tudo, eu falei, quero ver se é isso mesmo. Então a gente veio estudar, veio observar. É o que ele fala, que Kardec diz, faça o que eu fiz. Vai observar, vai analisar, vai ver se aquilo ali está correto, se está de acordo com a ciência, se tem base para você acreditar ou não. Para não ser enganado, porque senão vai ser enganado. E aí ele continua, qualquer que seja, porém, a realidade como efeitos mediúnicos dos ditos fenômenos, eles produzem sempre bom resultado, qual seja o de divulgar o ideal espírita. Então, olha só, se o fenômeno tem como objetivo esse, divulgar o espiritismo, ele é honesto, ele é sincero e a gente não vai encontrar ali nenhuma pista de algum interesse com segundas intenções, né? E ele finaliza, a controvérsia que sobre esse particular se estabelece induz muitas pessoas ao estudo minucioso da questão. Não é aí, certamente, que se devem buscar elucidações mais profundas acerca do espiritismo ou da filosofia de sua doutrina. É, todavia, um meio de atrair a atenção dos indiferentes e de obrigar os mais recalcitrantes a falar a seu respeito. Então vocês vejam aqui o cuidado com que Kardec faz as suas colocações, como ele nos chama a atenção, sem menosprezar ninguém, sem querer diminuir ninguém, mas chamando para uma verdade, chamando para o raciocínio, né? Vamos vir buscar, vamos vir conhecer. Não existe nenhum mistério que nós não tenhamos condições de saber. Aquilo que a gente não pode saber é porque não temos capacidade. Mas o que a gente na atualidade precisa saber, está aí, para nos ser mostrado. Esse homem teve o trabalho de pesquisar tudo, de clarear tudo, de trazer tudo. Basta que a gente queira se dar ao trabalho também de fazer o que ele fez, de estudar. A gente ainda tem a maravilha, tem que agradecer muito, que a gente já tem o trabalho prontinho, é só a gente estudar e analisar, e vai entender e vai reconhecer que realmente a verdade é essa, não tem outra escapatória. Não tem. Doutrina espírita é lógica pura, gente. Não existe nenhum furo nesses ensinamentos, nessas obras que Kardec nos deixou, que foram dadas a ele pelos espíritos. É por isso que não tem furo, não é obra do homem. É isso que as pessoas não entendem. A Bíblia é uma obra do homem. Muitas coisas ali foram escritas pelo homem. Então a gente precisa ter cuidado quando afirma que ali está toda a verdade. Não está não. A gente estudando a Bíblia, a gente pega uns furos ali bem brabo, né? Pois é. Agora, aqui a gente sabe que foi ensinamento trazido pelos espíritos. Então não tem como ter dúvida. Não tem como a gente ver aqui alguma
coisa sendo deturpada, né? Pois é, mas acontece que não foi escrito por um homem. Eu também já ouvi isso, né? A doutrina espírita, ela não foi escrita por Kardec. É isso que as pessoas não entendem. Aí chamam Kardec de maluco, Kardec disso, daquilo, porque não tem o conhecimento. Ela não foi escrita por Kardec. Ele apenas codificou, ou seja, ele organizou as mensagens. Botou lá em forma de maneira fácil para a gente poder estudar o livro dos Espíritos. Botou lá todos os ensinamentos de Jesus, que é o que nos interessa, né? Jesus veio trazer a boa nova, então o que a gente tem que estudar, entender, interpretar é o que Jesus falou, que está lá nos 4 evangelhos. O que Efésios falou, o que Romanos falou, o que Malaquias falou, o que seja lá quem for falou, caramba, isso já acabou, já era. O nosso guia, o nosso modelo é o nosso Mestre Jesus. Então a gente tem que se ater ao que ele falou para nós. O que Moisés falou, né? O que está lá no Velho Testamento. Velho Testamento, gente, o nome já está dizendo. Velho. O Velho Testamento só serve para nós como livro histórico, para a gente poder saber o que acontecia antes da vinda do Cristo. Mas os ensinamentos que ali tem são arcaicos, ultrapassados. Jesus veio trazer a verdade, a boa nova. Então não adianta eu ficar me prendendo lá no livro de João, de Apocalipse, não. Não interessa aquilo. Eu sei que vai acontecer aquilo tudo, mas para que eu vou me prender naquilo? O que eu tenho que me prender é que eu preciso me melhorar. Eu preciso vencer as minhas más tendências. Eu preciso arrancar de mim os sentimentos negativos, arrancar de mim ainda essas coisas ruins e deixar brotar as potências poderosas que eu tenho dentro de mim já, que foram colocadas quando eu fui criada. Olá, Jandira, seja bem-vinda. E isso eu só consigo através dos ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. Está lá, ele dá o ensinamento bem claro. Quando a gente estuda lá as parábolas, a gente estuda as parábolas de Jesus, aquelas mensagens que ele diz ali, ele deixa ali tudo muito claro para nós, utilizando as coisas do dia a dia, do cotidiano. Agora vem quererem deturpar? Não. E o que Kardec fez foi justamente isso. Questionou aos espíritos a respeito desses ensinamentos que até então eram trazidos para nós. E os espíritos esclareceram a verdade. Então, as pessoas diziam assim, os espíritas criaram um outro evangelho. Não, não criamos um outro evangelho. O evangelho segundo o espiritismo é o evangelho de Jesus. O que nós temos ali são as explicações dos ensinamentos de Jesus. Por quê? Ele usou uma linguagem da época que hoje em dia fica difícil para a gente entender. Então, os espíritos esclareceram. Está lá. E quem estuda lá e quem vai ler o Evangelho, está sempre lá no final do texto, tem lá o espírito que deu a mensagem. Erasto, São Luís, Fénelon, Bispo de Argeu, não sei mais quem, Santo Agostinho. Está lá, todos eles. Então não foi Kardec que inventou a doutrina espírita, né? Ele apenas nos ajudou deixando tudo arrumadinho. Soares colocou para nós, tão tal que o ensino de Jesus varou séculos e ninguém derrubou. E nem vai derrubar. O ensinamento e a pessoa do Cristo é tão importante para a humanidade, Soares, que nós temos um espaço de tempo aí dividido por ele. Então nós temos a história antes do Cristo e o depois do Cristo. Para você ver. Qual é o outro espírito que fez isso? Nenhum. Né? Então, olha só a importância... Ok, Kelly, já li. A importância do nosso estudarmos, né? De irmos buscar o conhecimento. Seguir o que Jesus falou. Vai buscar conhecimento para você se libertar.
né? Então não adianta quererem denegrir a imagem da doutrina, dizendo que é a doutrina dos demônios, que é a doutrina do Satanás, que a gente fica só triste com isso, mas a gente sabe que não é, né? Que ela é a verdadeira e ela é a única, e é o que Leon Denis nos disse lá. É o futuro de todas as religiões, não adianta. Elas vão rodar, 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 e vai todo mundo. Por quê? Porque é o Evangelho do Senhor Jesus. Jesus não criou religião nenhuma. Ele veio trazer, foi o ensinamento de como você se tornar um homem de bem. Ele não criou religião nenhuma. Negócio de religião é coisa do homem. Por isso que a doutrina espírita ela não se prende a isso. A dogmas, a ideias, a leis, a rituais, né? Nós temos que seguir o que Jesus nos ensinou. E é o que importa para todos nós, né? A gente está encerrando aqui o nosso estudo. Queremos agradecer aí a participação de todos, aqueles que estão vindo primeira vez na nossa salinha. Tá bom, ô Soares, muito obrigada pela tua presença. Volte sempre, viu? A gente agradece a presença de todos, aqueles que estão vindo a primeira vez. Nossos estudos acontecem toda quarta e toda sexta, às 18 horas, das 18 às 19 horas. Vem assim, gostei muito das suas colocações aí, tá bom, meu amigo? Volte sempre. Sexta-feira a gente está estudando o Livro dos Espíritos. E a todos vocês que estiveram aqui, que estão sempre conosco, né? A Darlene, a Romana, o Braz, o Dudu, a Eugênia é minha amiga aí, né, Eugênia? Eugênia, ela não é espírita não, hein, gente? Vou contar esse segredo para vocês, ela não é espírita não, mas ela é uma pessoa inteligente, né? Ela sabe discernir as verdades. Então ela tem a religião, ela tem a crença, mas ela está sempre aqui com a gente, buscando esses conhecimentos, né? Então, a Jandira, que chegou agora, a Goiana, a gente agradece muito. A Sil, que está com a gente aqui desde o primeiro dia, né, Sil? A gente agradece muito. Meus amigos, então eu vou liberar para a nossa amiga Sil Camargo, que vai fazer hoje a nossa prece de encerramento, convidando a todos a estarem aqui na próxima quarta-feira, na próxima sexta-feira e na próxima quarta, realizando esses estudos aqui conosco, tá bom? Então, liberando para você, Silvia.